estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, e as provê de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Eu não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardada por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluias. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Olhe para o seu irmão com aquele sorriso Colgate, diga para ele: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu creio assim que não tem quem suba a esse púlpito para trazer uma mensagem que não trema. Irmãos, eu quero dizer, eu não sou pregador, eu não sei pregar, eu não sei. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos ensina. A pastora o mês passado me falou, e eu não sei se eu esqueci, eu não sei. E quando ela me falou hoje, Luzinete, é você que vai trazer a mensagem. Eu, pastora, meu Deus. Apesar de que, irmãos, porque eu não fico sem ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, não é para me engrandecer, é para a glória do Senhor. 2, 3 vezes ao dia, todo dia é o meu alimento. Essa palavra maravilhosa. Amém, irmãos? Oração, é tudo. Por quê, irmãos? Porque a minha luta é grande. Se já era grande com o meu marido, e agora na ausência dele, né? Na falta dele, é que eu tenho que buscar mais ainda para me fortalecer, porque eu tenho 4 filhos e 13 netos que precisam ser disciplinados por essa avó Loida, os netos. Às vezes me acham que eu sou enjoada, eu digo, olha, mas quando eu partir daqui, vocês vão dizer, é bem que a minha avó falava. Eu não vou me isentar de falar desse evangelho maravilhoso. O crente, irmão, tem que falar de Jesus, nós não podemos falar de outra coisa. A Bíblia diz que quem é de Deus fala da palavra de Deus. E eu não vou dizer assim que eu tenho vou fazer 41 anos que aceitei Jesus, não, porque eu aceito Jesus todo dia, a todo momento. A todo momento a gente se converte, a todo momento a gente mata um leão. Ninguém vai dizer assim, eu sou santo. Não, irmãos, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. Nós não temos massa de anjo, nós pecamos. E o bom de tudo é que nós temos um advogado maravilhoso, né? Que quando a gente peca, a gente recorre a ele e ele nos perdoa, a gente sente o perdão de Deus imediatamente. Amém, irmãos? E isso é muito bom. E hoje, quando eu cheguei em casa, irmãos, ali pedindo, Senhor, me dá uma palavra para... A pastora falou que é livre é o quê? É o evangelho, é você ser livre, é você... É nesse mundo, que nós sabemos que esse mundo aprisiona. Quando nós estamos nesse mundo, sem conhecer a Jesus, nós somos prisioneiros do diabo. Ninguém diga que não, porque é. Aí quando nós aceitamos a Jesus, aí nós somos livres. Somos livres de quê, Luzinete? Das coisas erradas que nós fazíamos. Eu conhecia Jesus, eu tinha 15 anos. Namorei muito. Namorei. Aquele que no meu tempo namorava, né? Hoje que não namora. Hoje não se namora. Eu costumo dizer que o crente não namora para casar, o crente casa para namorar. Hoje é. O crente não namora para casar, o crente casa para namorar. Mas hoje eles estão namorando para casar. E no meu tempo, né, fazia tudo errado, né? Namorava muito, era aquela moreninha que gostava de namorar. Agora, namoro, irmão, não era só, não era sexo não, né? Hoje que é isso. E aí, quando eu me converti, eu digo, meu Deus... Um dia eu contei, eu tive uns 22 namorados, namoradinhos assim, namorado mesmo. Mas era namorando que não dava certo, terminava e tal. Mas eu digo, meu Deus, quanta besteira eu fiz. Mas eu não era assim, namoro de ir pra cama não, sabe, irmão? Era assim, daquela coisa que o namoro era assim, botava a cadeira junto, meu pai ia e separava. Não podia sentar junto, não. Para sair de mão dada, não. Hoje que a gente vê tudo errado, né? Mas Jesus liberta de tudo isso. Ele veio e liberta. Infelizmente eu fico triste quando eu vejo hoje, irmãos, jovens dentro da igreja. Meu Deus, é um namoro ímpio, assim de ímpio, até mesmo assim uma coisa que a gente fica estarrecido com as coisas que a gente vê hoje, que não é para acontecer, até mesmo dentro da igreja. Não é para acontecer. Eu vou dizer que é falta de ensinamento? Não. É falta de compromisso com a palavra, é falta de compromisso com Deus.
é falta de temor. O pastor aqui falou uma vez e eu aprendi: temor ao Senhor é fazer tudo certo. É fazer tudo certo. E muitas das vezes, irmão, nós como servos de Deus estamos fazendo as coisas erradas. Aí a gente prega para as pessoas e as pessoas não querem Jesus. Por que não querem? Porque a igreja, nós não estamos dando bons testemunhos. Então o Senhor nos chamou para sermos livres. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Deus. A palavra de Deus tem muitas mensagens, muitas pessoas que foram libertas quando tiveram um encontro com Jesus. Eles foram livres. Vamos abrir as nossas Bíblias, né, no livro de João 8. João 8. Glória a Deus. Eu ia cantar um hino agora, mas eu vou deixar para o final, para nós levantarmos. Eu ia cantar um corinho para a igreja. Mas eu não vou cantar o corinho, vou cantar no final. Glória a Deus. Amém, irmãos? João 8, 32. Glória a Deus. Eu não vou demorar muito na mensagem que o Senhor vai me dar, porque eu já falei para os irmãos que eu estou com um problema na coluna e no nervo ciático e no fêmur, que isso me possibilita de ficar muito em pé. Mas a palavra do Senhor, ela é que nos dá vigor. E a palavra não é minha, é do Senhor. E disse assim: o Senhor vai me segurar um pouco lá em pé, aí depois eu passo para o meu amado pastor. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Acharam? Glória a Deus. A palavra do Senhor no livro de João 8... Glória a Deus, é um versículo bastante conhecido, mas a palavra do Senhor a cada dia se renova, pai, irmãos, em nossas vidas, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E nós sabemos, irmãos, que muitos procuram a liberdade em lugares que nunca vão encontrar. Nunca vão encontrar a liberdade fora de Jesus, fora da sua palavra. Nós temos ensinamentos aqui de pessoas, glória a Deus, que viviam, né, escravizadas, muitas com enfermidade, né, e buscando ser livre, liberto em muitos lugares, mas não encontravam. Por que não encontrava? Porque não estava lá nos lugares que eles procuravam. Nós temos exemplo aqui daquela mulher do fluxo de sangue. É uma mensagem bastante conhecida, mas que a cada dia nós lembramos do que aquela mulher sofreu, de como aquela mulher andava escravizada, era escravizada por aquela enfermidade. Nós que somos mulheres sabemos que muitas das vezes, né, quando menstruamos, eu não, né, que eu já estou com 68, não tenho mais, eu sou agora adolescente, glória a Deus. E é um incômodo, às vezes temos que passar 5, 8 dias, e quando é na menopausa, né, que aí demora mais dia, é muito incômodo. Imagine você, aquela mulher com 12 anos, há 12 anos, com aquele problema que incomodava, né, que deixava ela, coitada, eu creio assim que atormentada todos os dias, buscando a sua liberdade, né, nos médicos, quem sabe era como eu, né, também nos terreiros, em outros lugares. Mas não estava lá a solução para o problema dela. Não estava lá. E quando ela um dia ouviu falar de que Jesus ia passando naquele lugar, ela colocou no seu coração. Isso é que é maravilhoso, né, irmão? Quando ela colocou no seu coração e disse:
se tão somente, olha que fé desta mulher, eu tocar na orla do vestido de Jesus, não era nem Jesus, era na orla do vestido, eu ficarei curada. Olha o propósito do coração daquela mulher. E ali naquele momento, ela ali aí, colocou no seu coração que de qualquer forma ela sabia que Jesus ia libertar ela, ia deixar ela livre daquela enfermidade. E ela ali apertando a multidão e empurrando um, empurrando o outro. E chegou até Jesus e tocou nele. Mas o toque daquela mulher foi com tanta fé que saiu de Jesus virtude e poder. E ele, olhando para os discípulos, perguntou: quem me tocou? E os discípulos: mas Senhor, a multidão te aperta de um lado e de outro. É tanta gente e o Senhor pergunta quem me tocou? Mas Jesus sentiu que aquele toque ali foi um toque diferente. Foi um toque de uma pessoa que foi cheia de fé para ser liberta, para ser livre. E imediatamente aquela mulher ficou curada. E ela, não pôde se esconder naquele momento. E foi até Jesus e disse a ele: foi eu que te toquei, Senhor. E ele imediatamente disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. E naquele momento aquela mulher ficou livre daquela enfermidade. Irmão, e trazendo para os nossos dias hoje, muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, todos os dias ouvindo a palavra, mas tem alguma coisa ainda que nos prende, que nos aprisiona, e que precisamos ser livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes alguém te feriu, te disse algo, ou fez algo com você. Você sabe. E que você ainda guarda aquela mágoa, aquele ressentimento daquele problema. E que ainda não se libertou. E que muitas das vezes aquilo tem atrapalhado a sua caminhada com Jesus. Hoje é noite de libertação, é noite de você ser livre. Até mesmo você que ainda não fez uma aliança, não teve um encontro real com Jesus. Você está precisando de uma libertação, de algo que você está fazendo ainda. E que não conseguiu se libertar. Hoje é noite de libertação. Assim como aquela mulher, ela colocou no seu coração que se tão somente ela tocasse na orla dos vestidos de Jesus, ela ficaria curada. E naquela mesma noite Jesus libertou ela ficou livre. Comigo e com você não é diferente. Eu me lembro, irmãos, que quando na trajetória da minha fé, eu gostava muito nas épocas de carnaval, assistia aquelas escolas de samba. Eu vinha para a igreja, participar da ceia, fazer tudo, mas amava assistir aquelas escolas de samba. Mas isso faz mais ou menos 15 anos, muito mais, que eu botei no meu coração que eu não ia mais dar ibope às coisas do diabo, que eu ia me libertar daquilo e que não ia mais assistir, porque o Espírito Santo de Deus, no momento que eu estava ali, me incomodava. Eu olhava e dizia: o que é que isso está me edificando? Está me edificando em quê? E comecei a pedir ao Senhor que me fortalecesse, que quando chegassem os carnavais, que eu não ia mais me deparar de frente de uma televisão para assistir mais escolas de samba. E coisa era, irmão, quando chegava no dia do juramento, ou do julgamento para escolher as escolas. Eu ficava numa ansiedade que até parece que eu participava. Aí ele disse: não, Senhor, não está certo isso. E me libertei, irmãos. Para a glória de Deus, me libertei. Outra coisa também, as novelas. Eu gostava de novela, assistia. Mas eu comecei a ver, o Espírito Santo começou a me mostrar que lição de vida tinha eu naquelas novelas. O que é que estava me edificando? Comecei a buscar do Senhor força e me libertei, graças a Deus, para a glória de Deus.
Hoje eu sou livre. Livre de tudo aquilo, irmãos, que entristece o Espírito Santo de Deus. Livre de tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. Se nós somos igreja do Senhor, nós temos que fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. E quando nós temos, irmão, intimidade com Deus, o próprio Espírito Santo, ele nos incomoda quando nós fazemos algo que entristece o Espírito de Deus. E nessa noite, irmãos, se você tem algo que ainda lhe prende neste mundo, porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas muitas das vezes não estamos em Cristo. É necessário nós estarmos na igreja e estarmos em Cristo. É necessário estarmos na igreja e estarmos em Cristo. É necessário de quando a gente for a algum lugar, que seja no trabalho, que seja onde for, nós viemos dar testemunho de que somos servos do Deus Altíssimo. Porque muitas das vezes, irmãos, muitos se escondem quando chega em determinado lugar e não demonstra ser um verdadeiro cristão. E o Senhor diz que aquele que se envergonhar dele, ele vai ser envergonhado diante do Pai. Deus vai desconhecer. Tenha prazer de sair com a sua Bíblia e dizer: eu sou uma serva do Senhor, eu sou um servo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. A igreja do Senhor tem que resplandecer nesse mundo. Nós vemos a todo dia, a todo momento, o que é que o adversário está fazendo na terra. E nós, como igreja, estamos dormindo? Não, irmão, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu parei de assistir Repórter, Globo, Record, eu não assisto mais. Por quê? Eu coloquei em meu coração, por que eu vou ficar de frente de uma televisão, vendo o que o diabo está fazendo? Não. Se é Deus estar vendo o que o diabo está fazendo, eu tenho que ver o que é que Deus está fazendo. Coloco no YouTube e começo a ver os testemunhos, as mensagens. As mensagens, irmãos. As mensagens nos edificam e nos fortalecem. Eu procuro colher aquilo que é bom. A Bíblia diz: examinai tudo e retei o que é bom. Aquilo que eu vejo que está enquadrado na palavra, eu tomo para a minha vida. Mas com aquilo que eu vejo que não é de Deus, é do homem, eu deleto. Porque tem muitas coisas que confundem nossa mente. E nós temos aqui uma bússola, que é a palavra do Senhor, que nos ensina a cada dia. Tenha prazer de se alimentar da palavra do Senhor. Tenha esse prazer. Nós vimos também, irmãos, pessoas também que foram libertas. Aquele cego de Jericó, ele era aprisionado, ele era escravizado por aquela cegueira. Mas quando ele ouviu que Jesus ia passar, ele clamou, e o Senhor disse: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E o Senhor falou o quê? Estás livre, veja. E aquele homem se libertou daquela enfermidade naquele momento. E ficou livre. Nós vemos também aqui no livro da filha de Jairo, que estava enferma, e aquele homem clamou pela saúde da sua filha. A enfermidade, irmãos, muitas das vezes nas nossas vidas, tem enfermidade, irmãos, que às vezes Deus permite, e até, eu não vou dizer a você que esses tempos está me incomodando, esse problema na coluna, mas eu entreguei na mão do Senhor: Senhor, o Senhor me curando ou não, eu continuo te servindo. Se eu partir dessa vida com esse problema, isso não vai dizer nada, porque o que é importante é que meu espírito está curado, está sarado. Você entendeu, irmãos? E isso não vai me impedir de eu me alegrar na presença do Senhor, não. Não vai me impedir de eu falar das maravilhas do Senhor, não. Porque muitas das vezes as pessoas só estão bem com Jesus quando tudo vai bem. Mas nós temos também que estar bem com Jesus quando tudo não está bem para nós.
Está entendendo, irmãos? Nós não vamos ser crentes só quando tudo vai bem. Ser crentes só para servir a Jesus pelo que Ele faz. Não. Nós temos que servir a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Então, se nós somos livres, não importa a nossa situação, não importa as circunstâncias, não importa os problemas. O importante é que nós somos filho do grande Rei. E se verdadeiramente Ele nos libertou, estamos aqui para falar do seu evangelho, irmão, para falar da sua palavra. Critique quem quiser criticar. Mas a irmã não está na igreja e está doente, está andando capengando. O importante é quem eu sirvo não capenga. O importante é isso. O importante é que aquele que me escolheu tem o poder de um dia me libertar. Não importa, o tempo é dele. Não se intimide, irmão, com as coisas que falam de ti. Muitas das vezes você pode estar passando por um problema. Ah, mas você está na igreja e está passando pelo problema? Mas a quem eu sirvo é maior do que o meu problema. A quem nós servimos é maior do que os nossos problemas. Deus é maior. O Senhor Jesus diz, não vim para trazer paz e sim espada. A nossa vida é uma constante guerra, irmão. A nossa vida é uma constante guerra. É aí que nós somos provados. Nós somos aprovados. É nessa hora que Deus nos prova. É nas lutas. É nas lutas, irmãos. Eu digo porque eu sou testemunho disso. De quando eu me converti, como eu já falei, meu testemunho de onde eu vim, passei e passo por muitas lutas, irmão. Mas nenhuma delas, me abateu e nem vai abater a minha fé. Porque eu faço minhas palavras do salmista, do apóstolo Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. Nós temos que saber o Deus que nós servimos. Nós temos que saber, irmãos. Nós vimos também aquele leproso. Deus curou aquele leproso. Aquele leproso era aprisionado por aquela lepra. Quem sabe você pode não estar carregando uma lepra no seu corpo físico, mas no espiritual você pode estar carregando uma lepra. E que precisa se libertar e sair daqui nesta noite livre. Às vezes, irmãos, é um problema com o vizinho, é um problema com filha, com o irmão. Eu conheço pessoas que são inimigos de irmão biológico. Isso é uma escravidão. Porque o Senhor nos chamou para sermos livres. Para sermos livres. No seu trabalho, muitas das vezes você é perseguido. E você, às vezes, irmãos, fica chateado, magoado com seu amigo de trabalho. E muitas das vezes deixou até de falar, dando testemunho, péssimo testemunho de que você é um servo de Deus. E qual é a nossa atitude para com essa pessoa? É de amar. É de mostrar que você é diferente, de mostrar que você é livre. E que você hoje é liberto. Você não é mais aprisionado pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, pelos sentimentos malignos. Porque tudo isso é sentimento de Satanás, viu, irmãos? Ah, mas ele me feriu. Mas Jesus te feriu? Perdoa, irmãos. Perdoa. Não carrega. Porque teu coração não é lixeira para carregar lixo. E essas coisas, eu costumo dizer que é lixo. E Jesus nos deu um coração limpo e puro. Ele quer de nós. O salmista diz o quê? Pede ao Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E é tudo isso que nós precisamos ter dentro de nós. Um coração puro, um espírito reto, para que nós venhamos verdadeiramente, irmãos, alegrar o coração do nosso Pai. Alegrar o coração do nosso Pai. Muitas das vezes, a gente faz coisas que achamos que não devemos pedir perdão. E aí, como é que fica a nossa situação com o nosso Deus? Nós temos que meditar nisso.
E se fosse ele perdoaria? Claro que sim. Claro que ele perdoaria. E como perdoa a todo momento. Quando nós erramos, quando nós falhamos, ele está pronto para nos perdoar. Seja qual for o pecado, Deus está pronto para nos perdoar. Eu uma vez conversando com uma amiga, porque o marido dela traiu ela, e ela disse que não perdoava ele. E não perdoava. Digo, menina, perdoe. O homem é falho, o homem está sujeito a falhar. Quem não pode trair é você. Você tem que guardar sua dignidade, mas o homem é sujeito a falhar. Você vai abrir mão do seu esposo por causa de uma traição? Perdoe ele, dê mais uma oportunidade. Ela disse que não, que não. Aí eu contei meu testemunho para ela. Eu digo, meu marido, uma vez, não foi uma vez, foram várias, né? Eu vou contar dessa. Eu sabia que ele estava me traindo, mas só que eu comecei a orar a Deus, porque eu não queria. Eu dizia, Deus, eu não quero estar pecando e nem levantando falso ao meu marido. Mas se o Senhor vê, porque o Senhor sabe e vê todas as coisas, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, né, irmão? Contemplando os bons e os maus. E eu sabia que Deus estava vendo tudo. E eu comecei a orar naquele propósito. E Deus, naquele dia, que a cidadã, né, ligou para ele, e ali o Espírito Santo de Deus me alertou a mim e minha filha, e fui seguir, viu, irmão? Dei uma de detetive. E aí segui meu esposo, e lá peguei no fraga ele e a infeliz, coitada. E ali, irmão, sabe o que eu fiz? Vocês não acreditam. Preguei para ela. Eu disse assim, ô filha, não queira ser ladrona não, queira ser dona como eu. É meu, peguei livre, é meu marido. Não, aí ela coisou, eu disse, não, procure uma pessoa livre. Entrega a tua vida para Jesus. Ele tem o melhor para tu não passar mais por esse vexame. Irmão, diante de Deus, e preguei. Aí ela foi descendo do carro. No que ela desceu do carro, ele parou com ela em certo lugar e ficou lá os dois, né, tal. E eu disse, não desça não, ele vai te levar, ele não te trouxe? Ele te leva. Não, quem vai é a senhora? Ele, não, menina, entra aqui. Eu digo, não, meu filho, leve ela, para ela não ir de pé. Irmão, foi assim mesmo. E aí, peguei meu ônibus, mas minha filha, voltei, e ele levou ela em casa. Diante de Deus, irmão. Levou ela em casa, e eu vim de ônibus. Né? Ela com o meu moreno do lado, né? Porque meu marido não sabe, né? E levou ela em casa, e eu vim de ônibus, irmãos. E mostrei para ela, porque o servo de Deus tem que ser assim. Eu ia chegar para ela, ainda mais no lugar que ela estava, que era um lugar assim de muita gente. Eu ia fazer escândalo como serva de Deus. E minha reputação de cristã, como é que iria ficar? Entendeu, irmãos? E não foi uma vez, foi muitas das vezes. Sempre perdoei meu marido, sempre amei e perdoei. Nunca fiquei com mágoa dele para dizer assim, para judiar dele pelas traições, não, irmãos. Porque a palavra de Deus me ensina, se teu irmão pecar contra ti, quando os discípulos perguntaram a Jesus, 7 vezes, Jesus disse o quê? Não só 7, mas quantas vezes? 70 vezes 7, que daria 490 vezes. E é impossível uma pessoa, né? E por que eu não poderia viver essa palavra? Eu tendo ela na minha mão, irmão, você tem a palavra, isso aqui eu tenho os nutrientes para uma vida saudável, para uma vida de vitória, para uma vida de alegria na sua vida. O cristão não pode viver mais aqueles momentos do velho homem, não, irmãos, carregando bagagem do inferno, a bagagem que Satanás coloca muitas das vezes na vida da gente, aquele fardo pesado. O Senhor diz o que na palavra dele lá no livro de Mateus 11, 28. Aleluias, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então nós não podemos mais carregar o fardo pesado que carregávamos outrora. Nós temos que carregar agora o fardo leve do Senhor, o jugo suave do Senhor. E ser o quê? Ser manso e humilde. É o que nós temos que ser.
Então, vocês mulheres que não sei, alguém que ainda tem seu marido que não é cristão, que ainda não está servindo ao Senhor, se ele está fazendo alguma coisa, comece a orar, entregar na mão do Senhor e perdoe seu marido. Perdoe seu marido. Porque a missão de Satanás é roubar, matar e destruir. Satanás, ele não tem família, ele não tem mulher, ele não tem filho, não tem ninguém. Então a missão dele é destruir os casamentos. Muitas das vezes você diz, mas você, eu não acredito, você não existe. Aí eu só dizia assim, mas meu marido é bonito mesmo? Ele é bonito, as mulheres oram, e às vezes eu digo assim, não é nem ele que peca, elas que ficam tentando ele, elas davam risada comigo. Você entendeu, irmão? Mas isso é a gente viver verdadeiro evangelho. É viver o verdadeiro evangelho. Eu tive muitos conflitos com meu marido, não por traição, não, por problema mesmo de família. Mas, se nós hoje somos livres, vamos ser verdadeiramente livres, porque aquele que nos libertou, nós somos verdadeiramente livres, irmãos. Nós não podemos mais, estar dentro da igreja e carregando a bagagem do velho homem. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Desperta, igreja. Acorda. Vamos acordar para uma vida de santidade. Para uma vida de compromisso com a palavra do Senhor. Para uma vida de intimidade com o nosso Deus. Temos que ter intimidade com o nosso Deus. E de que maneira nós temos intimidade com Deus, irmã Luzinete? É aqui, lendo a palavra todo dia, se alimentando dessa palavra maravilhosa, é cantando louvores ao nosso Deus, é orando, é jejuando. É dessa forma que o cristão se fortalece. É dessa forma que nós somos verdadeiros servos do Deus Altíssimo. A cada dia matando um leão dentro de nós. A cada dia, nos examinando para ver se há dentro de nós algo que não está agradando ao nosso Deus. A começar dentro do nosso lar. Todo dia, irmão, no meu lar, eu bato na mesma tecla, é falando de Jesus. É falando para minha neta, para o meu neto Samuel, para minha neta Noemi, para os meus netos, a Sara, todos eu falo. Falo, sabe por quê? Porque eu digo assim a eles, se um dia eu partir e vocês ficarem aqui, aí vocês vão lembrar. Eu falo direto para os meus netos. E a meus filhos também, meus filhos. Bem que minha avó falava. Vocês não vão dizer assim, minha avó era crente e nunca falou, minha avó falou. Não, não. Aqui é todo dia, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Eu tenho me alimentado e buscado para poder eu ter o que passar para vocês. Eu não posso falar daquilo que eu não tenho. Eu tenho que falar daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou cheia. E é a palavra do Senhor. É falar do amor, da misericórdia de Deus. De quando Ele nos tirou de um lamaçal de pecado. Eu sei de onde eu vim e sei hoje aonde o Senhor me colocou. E temos que ter gratidão ao Senhor por isso. Temos que ser gratos ao Senhor por isso, irmãos. Tenha gratidão ao Senhor pela sua salvação. Porque nós poderíamos estar hoje em qualquer outro lugar, menos na casa do Senhor. Poderíamos estar nos pagodes, nos lugares, num terreiro de umbanda, nos espiritismo e outras coisas, e não estar aqui. Mas o Senhor nos escolheu para estarmos aqui na presença dEle. Que privilégio, irmão, é saber que você se tornou um filho de Deus. Nós outrora não éramos filhos, nós éramos criaturas do Senhor. Mas a partir do momento que a gente ouviu o Evangelho e que abrimos o nosso coração e deixou Ele entrar, a partir desse momento nós nos tornamos filhos do nosso Deus. E que privilégio, é ser filho de Deus. Às vezes eu costumo dizer que as pessoas têm aquele prazer de dizer, eu sou filho do presidente, eu sou filho do prefeito da cidade, eu sou filho do juiz,
eu sou filho da advogada fulana e de tal, do deputado fulano de tal. Tem aquele prazer, não é? Olha, você vê fulano é filho de fulano, é filho de ciclano. Mas o nosso maior prazer é de sabermos e de chegar e dizer, eu sou filha de Deus. Nem todo mundo tem esse prazer. Então, irmãos, o melhor prazer do crente em Jesus Cristo é dizer, eu sou filha de Deus. Ter aquela convicção, tem que ter convicção e certeza de que você é verdadeiramente filho do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Nós vemos também uma mulher que era oprimida, era uma mulher escravizada pelo pecado, aquela mulher adúltera. Quando levaram aquela mulher até Jesus, para que fosse apedrejada. Aquela mulher que vivia em adultério. E aqueles homens com sede de vingança ali para se vingar, porque na lei de Moisés, tais mulheres teriam que ser apedrejadas. E Jesus ali, né, com a sua mansidão, com a sua humildade, olhou para eles e disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E continuou escrevendo no chão, com a sua humildade, com a sua mansidão. E eles, olhando um para o outro, foram saindo de fininho, um por um, porque eles sabiam também que eles tinham pecado. E Jesus, levantando os olhos para aquela mulher e disse, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela, não, Senhor. E ele falou para ela, nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Naquele momento em diante, irmão, aquela mulher foi livre daquela escravidão do pecado, que escravizava ela no pecado do adultério. Naquele momento em diante, Jesus libertou aquela mulher. E hoje não é diferente, não. Jesus continua fazendo o mesmo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e continua sendo eternamente. Ele continua com esse desejo de libertar o homem do pecado. De tudo aquilo que o homem tem feito, tem sido aprisionado e que ainda não está livre. Porque muitas das vezes, irmão, nós estamos dentro da igreja, mas não estamos em Cristo. É necessário estar na igreja, dentro do templo, porque a igreja somos nós. É necessário estar na igreja e estar livre. Livre de quê, Luzinete? Livre de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Livre de tudo aquilo que não faz parte mais da vida do crente. É a mentira, é a fofoca, é o disse-me-disse. Às vezes coisas que na internet, né? Porque eu nem gosto, nem celular eu não tenho, né? Que às vezes as pessoas passa rapidinho, mas volta para ver, dando ibope as coisas erradas ali, está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Pornografia, tudo aquilo, irmãos, que não é bom, que muitas das vezes é bom para a carne, mas é abominável aos olhos do nosso Deus. Delete da sua vida, para que você verdadeiramente seja livre, para que você verdadeiramente seja um crente livre, e que você possa ser um testemunho para aqueles que estão ao seu redor, porque nós temos que ser uma carta viva neste mundo. Nós temos que ser uma carta viva. Muitas das vezes, irmão, um testemunho vale mais do que uma pregação, do que uma mensagem que você dê. Às vezes as pessoas veem em você um testemunho, mas quem era fulano e hoje é realmente, esse Jesus muda, esse Jesus transforma. Se você era uma pessoa que gostava de palavrão, hoje você já não gosta mais disso, vai dizer, mas fulano era assim, assado, e hoje está. Menina ainda diz assim, quem te viu e quem te vê. Mas é o que isso? É a presença do Senhor em nossas vidas, irmãos. É a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Não vamos ser, irmãos, cristãos maquiados. Não. Vamos ser verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Ter o prazer de dizer, eu sirvo a Cristo. E não de muitos ver você e dizer assim, mas crente que nem fulano? Ah, não, eu continuo sendo o que eu sou. Jesus nos chamou para a liberdade. Mas a liberdade não é libertinagem. É ser libertos para mostrarmos a diferença
Lá no livro de Malaquias, né, 3,18 diz: e vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Tem que haver diferença, irmãos. Tem que haver diferença. Até mesmo eu costumo dizer que o cristão tem que ser diferente, principalmente nós mulheres, na nossa maneira de andar, de falar, porque a mulher fala muito, né? Mas eu, graças a Deus, para a glória de Deus, nunca gostei, irmão. Nem meu marido, que não, nunca gostei de palavrão, desses nomes, nunca. Nem quando eu não conhecia Jesus, nunca gostei, abominava isso. Mas tem pessoas que ainda, né, não estão libertos disso, mas precisa se libertar, porque a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Se você ainda tem costume de dar aqueles palavrãozinhos que acha, não dê, porque entristece o Espírito Santo de Deus. Que a sua boca seja só para louvar e adorar e sair tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que serve para a edificação. Porque se nós já somos livres, o Senhor já nos libertou, então nós não podemos mais ficar aprisionados às coisas deste mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não podemos amar as coisas no mundo. Não, irmãos. Não podemos. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos mais parte dele. Nós somos separados para Cristo. Então nós mulheres temos que vigiar, irmãos, até na nossa maneira de nos vestir. Porque o mundo observa isso da gente. Vocês estão pensando o quê? O mundo vê a igreja, ele sabe que a igreja do Senhor é diferente. Eu hoje fiquei meio triste, né? Porque assim, é um povo que eu convivi com eles, congreguei com eles, e a filha de um determinado pastor, ela colocou uma tatuagem enorme no braço. Foi consagrada a pastor, foi para São Paulo, e me apareceu agora com uma tatuagem enorme no braço. E eu falei: meu Deus, a tua palavra diz que não ameis o mundo e nem o que no mundo há. E as pessoas estão dentro da igreja e amando, trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. Irmãos, eu posso até ser quadrada, mas ninguém me diga que um cristão que tem seu corpo limpo e que agora coloca a tatuagem, ele está agradando a Deus. Não está, irmãos. O nosso corpo tem que ser marcado com a presença do Senhor. O cristão tem que ser mostrado, demonstrado quem ele é falando do Senhor, com a sua mostrando que a presença do Senhor realmente está na vida dele. E não com a tatuagem para chamar a atenção. Quem já veio para Jesus, que era do mundo e que já tinha suas tatuagens, amém. Mas se você está na igreja com seu corpo livre e o diabo colocar na sua mente que você tem que botar uma tatuagem, não, irmãos, pelo amor de Deus, tenha misericórdia, Senhor. Então nós não podemos, irmão, estar trazendo as coisas do mundo. O inimigo criando as modas dele, a igreja trazendo, os jovens, até mesmo mulheres trazendo para dentro da igreja. E aonde fica a ação do Espírito Santo de Deus? Muitas das vezes a gente vê a igreja fria, a igreja morna. E o que é isso? É as atitudes, irmãos, que impede que o Espírito Santo de Deus opere dentro da igreja. Que nós não venhamos ser a igreja de Laodiceia, que era Jesus batendo ali, eles serviam a Deus, mas Jesus estava fora. Eles estavam dentro do templo, mas Jesus estava fora do coração deles. Jesus batendo, eles que estou à porta e bato. Se alguém estava falando com aquela igreja ali, que a igreja diziam que estava servindo a Cristo, mas Jesus estava de fora. Mas que Jesus permaneça dentro de nós. De que maneira? Com as nossas atitudes, irmãos, com o nosso proceder diante de Deus. Doa quem doer, mate a vontade da carne. Mate a vontade da carne. Porque se a gente não matar o desejo da carne, ela prevalece e o espírito morre. E muitas das vezes somos um cristão morto dentro da igreja. Somos um cristão desviado dentro da igreja, dentro do templo. Somos uma igreja morta. Uma igreja morta. Uma igreja morna. E o Senhor diz o quê? Que os mornos, eles vão fazer o quê?
Ele vai vomitar. E que nós não venhamos estar nesta condição. Que nós venhamos ser verdadeiramente livres. Glória a Deus, a perna até melhorou, glória a Deus. Aleluia. E quando eu fico em pé assim, dói muito. Então, irmãos, essa é a mensagem do Senhor para nossas vidas. Glória a Deus. E você que está aqui pela primeira vez, louvado seja Deus. Eu estou vendo ali que eu esqueci o nome dela, perto de Jusce. É a primeira vez que tu está aqui? Mas que tu seja bem-vinda. Tu és bem-vinda em nosso meio. Jesus te ama e Ele te chama. E você que ainda não fez uma aliança com o Senhor, está esperando o quê? Está esperando, você sabendo que Jesus, quem Jesus é? Está esperando o quê? Eu quero dizer a você, irmão, que no primeiro dia que eu entrei dentro da igreja, que eu ouvi a mensagem do Senhor, e disse que é aqui que eu vou ficar. A palavra entrou assim como uma espada dentro do meu coração e não saiu mais nunca. Mais nunca essa palavra saiu, porque eu conheci a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade me libertou, eu não tive mais dúvida de nada. Eu gostava muito de festa, eu e meu marido era muito festeiro, São João. Nós éramos muito festeiros. A nossa casa parecia um clube. Eu gostava demais de um forró. Pense para dançar um forró, era eu. Eu e meu marido então. Mas, meu irmão, naquele dia eu esqueci de tudo isso e deixei Jesus entrar e apaguei tudo isso da minha vida. Esqueci tudo. E deixei Jesus entrar e fazer morada eterna. Então não fique cocheando em dois pensamentos. Se você está ainda em cima do muro, desça do muro já. Porque Jesus está voltando. E Ele não vai ter ninguém por inocente naquele dia. Porque naquele dia nós vamos estar frente a frente do nosso Deus. E eu costumo dizer que eu quero ouvir. Ouvir o que, Luzinete? Vinde a mim, bendito do meu Pai, possuir por herança tudo aquilo que desde a fundação está preparado para vós outros. É isso que eu quero ouvir. Então queira também ouvir isso, irmãos. Porque Jesus não tem prazer que nenhum se perca. O prazer dele é que todos se arrependam. Se arrependam dos seus maus caminhos. Mas você pode dizer, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não desejo mal a ninguém. Eu não mato, eu não roubo, não faço nada de errado. Mas muitas vezes tem coisas que você faz que acha que está certo, mas é abominável aos olhos de Deus. E isso não vai te levar à salvação, mesmo que você não faça nada disso. Eu tenho uma imagenzinha lá que eu acendo vela, eu sou contrita a Deus. Não, isso não vai te levar, porque Jesus é o único caminho que leva o homem até Deus. Só é Jesus. Não tem outro caminho. E outra coisa, eu sei que todo mundo aqui já assistiu aquele filme da Sexta-feira da Paixão. Todos já assistiram. Eu mesmo quando assistia chorava demais. E todo aquele sacrifício ali, irmãos. Aquele sacrifício ali era para cada um de nós. Mas Ele passou por cada um de nós. E aí eu costumo dizer, meu Deus, e muitas das vezes as pessoas não dão valor. Aquele grande sacrifício que foi para a minha salvação, foi para a minha libertação, foi para que eu hoje fosse livre para servir a Ele e adorar e ser grata. Gratidão, irmão, é você reconhecer os feitos de Deus. Seja grato ao Senhor. Dê valor. Entenda a mensagem da cruz. Entenda a mensagem do Evangelho. Procure entender a mensagem. Peça ao Espírito Santo de Deus para você entender realmente. Para que você tenha realmente o encontro real com Jesus Cristo. Para que você tenha o verdadeiro encontro com Cristo. Ter o prazer de servir a Ele, mesmo nas lutas, mesmo nas adversidades. Não quando tudo vai bem, não, mas mesmo nas tristezas, nas lutas. Que você tenha o prazer de dizer, Pai, obrigado. Obrigado pelo teu sangue derramado ali na cruz.
que me purificou dos meus pecados. Seja grata ao Senhor por isso. E saber de que um dia, nós iremos nos encontrar com o Senhor. E dizer a Ele: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena te servir em meio às lutas, em meio às dores. Valeu a pena. E hoje estamos aqui, frente a frente ao Senhor, vendo quem o Senhor é. E um dia eu verei como Ele é. Quem um dia quer ver como Ele é? Eu creio que toda a igreja quer ver. Então, irmãos, não recue a sua fé. Não se esmoreça na sua fé. Porque hoje você é livre. E todo livre tem a liberdade, todo cristão livre tem a liberdade de servir ao Senhor verdadeiramente. Não deixe que nada venha te aprisionar, que nada venha te abater, a ponto até mesmo de você querer desviar dos caminhos do Senhor, se afastar do Senhor. Não. Você pode ser ferido por um irmão, por um amigo, até mesmo pelo nosso pastor, pela pastora. Ele pode falar algo que pode te ferir, mas o nosso Deus, Jesus, Ele nunca vai te ferir. Ele nunca. Então o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é os céus. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus continue, glória a Deus, falando ao teu coração. Falando ao teu coração, né? Que essa palavra, que não foi minha, o Senhor colocou na minha boca e eu passei para a igreja. Jesus está voltando. Desperta, igreja. Desperta. A cada dia, irmão, nós devemos nos convertermos, a cada dia. Você vê que aquele povo ali, né? E fazia as coisas que não agradavam a Deus. E Deus ainda assim com a sua misericórdia, Jeremias ali, eu vou ler aqui no livro de Jeremias, glória a Deus. Se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, é no livro de Jeremias, não é Jeremias não, irmão, é Lamentações de Jeremias. Desculpa aí, irmão, é Lamentações depois de Jeremias. Depois de Jeremias, Lamentações, aquele povo errava, irmão, aquele povo fazia coisas que Jeremias clamava ao Senhor por aquele povo, mas um dia aquele povo reconheceu, né, o seu erro. Está no livro de Jeremias, Lamentações, no capítulo 5 e no versículo 21. Aquele povo reconheceu que precisava se converter ao Senhor. E disse, Lamentações 5, no versículo 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Renova os nossos dias como antes. Então, a cada dia nós temos que pedir ao nosso Deus, ao Espírito Santo, Senhor, me converte. Porque muitas das vezes, irmãos, nós achamos que já estamos convertidos e tal. Não, às vezes precisamos a cada dia nos converter. E pedir a Ele que nos renove a cada dia. A cada dia precisamos ser renovados na presença do Senhor. Amém, irmãos? Que você, a cada dia, se examine, se recorrija, para que você venha ter moral diante de Deus. Porque quando nós nos recorrigimos, buscamos fazer tudo que agrada a Deus, eu costumo dizer que nós temos moral diante de Deus. Nós temos, quando a gente dobramos nossos joelhos, que a gente ora, Deus, Ele não resiste. Quando a gente chora na presença do Senhor, Ele não resiste em ver as lágrimas dos seus filhos. E Ele atende, segundo a sua vontade. Amém, irmãos? Eu quero contar aqui uma experiência rapidinha que eu passei, que eu tenho um filho,
E ele ainda não está liberto, ainda não serve a Jesus, mas eu tenho essa certeza de que Deus tem promessa e as promessas do Senhor, elas não falham. E que um dia eu verei ele na presença do Senhor, testemunhando dos feitos do Senhor. E um dia ele brigou com um rapaz, e ele pegou uma pedra e socou o olho do rapaz, que não vazou pela misericórdia de Deus. E aí, meu esposo, ele em vida, ele me ligou desesperado, que o homem tinha entrado lá na loja que a gente tem, com a arma para matar ele, só que ele não estava. Para matar ele lá dentro da loja, por causa do filho dele. E meu marido ligou desesperado, e o homem ficou na porta esperando meu menino entrar para ele fazer o serviço. E meu marido ligou desesperado, e ali eu não pensei duas vezes, entrei no quarto, dobrei meu joelho e lembrei do versículo de João que diz: se as minhas palavras, se vós estiverem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. E naquele momento eu lembrei e falei com Jesus, disse: Senhor, entra com providência agora. Entra com providência Pai, toma a vida deste homem agora, Pai. E impede de que ele faça essa ação com meu filho. Eu sou tua serva, ele é meu filho, ele está errado, tá, Pai. Mas o Senhor é um Deus misericórdia. Não deixe que ele venha tirar a vida do meu filho, Pai. Não deixe, entre com providência agora. E me arrumei rapidinho e desci para a loja. E quando eu cheguei na loja, estava meu marido desesperado, o homem estava assim do lado, com a arma, armado, o Senhor. E aí conversei, o Espírito Santo Deus me levou a falar com ele, o pai do rapaz. O rapaz estava dentro do carro, com o olho todo ensanguentado. E eu fui e falei com ele, disse: moço, é o senhor pai do rapaz que meu marido me ligou agora desesperado. Eu vim para matar seu filho agora. Ele disse: moço, eu quero em primeiro lugar pedir perdão ao senhor pelo meu filho. Aí ele levantou: olha aqui como está meu filho e tal. Eu disse: sim. Quando meu marido me ligou desesperado que o senhor entrou na loja para matar meu filho, eu fui para o joelho, eu sou uma serva de Deus, e orei ao Senhor e clamei ao Senhor pelo meu filho. E estou aqui para conversar com o Senhor a respeito dessa situação. Ele olhou para mim e bateu no meu ombro e fez: olha, eu vou lhe dizer uma coisa, senhora. Foi esse Deus que a senhora serve que impediu de eu matar seu filho. Ele disse: glória a Deus. Ele disse: não se preocupe, que o que for necessário que precisar para cuidar do seu filho, do olho e tudo, a gente vai fazer. E comecei a orar, irmãos. Aí meu marido tratou de tudo e cuidou daquele jovem. Mas o inimigo não é brincadeira, né? E eu comecei a orar pelo coração daquele jovem. Disse: Pai, o Senhor é o Deus que muda a situação. O Senhor vai trabalhar no coração daquele jovem, vai tirar a mágoa daquele jovem do coração do meu filho. Porque eu sei que quando ele encontrar ele vai querer se vingar. E o Senhor vai fazer a obra. Eu creio que o Senhor vai fazer a obra. E continuei orando, irmãos. E quando foi um belo dia, meu menino fez: mãe, a senhora não sabe da maior. Eu disse: o que foi, meu filho? Fulano passou por mim e fez: oi. Eu digo: pai, meu filho, é o agir de Deus. É o agir de Deus. Então, irmãos, por isso que eu digo, a gente tem que ter intimidade com o papai. Ter intimidade. Fazer tudo o que agrada a ele. Por quê? Porque quando nós passar por situações difíceis, nós temos moral diante de Deus para entrar na presença dele e clamar a ele. Mesmo que ele não faça no momento, porque ele não faz a nossa vontade, a vontade é dele. Mas que ele vai agir a favor dos seus filhos, ele age, irmãos. Então aprenda a amar. Se você ama esse Deus, continue amando mais ainda. Busque amar mais e mais a ele. Não deixe que os prazeres deste mundo, as coisas deste mundo, venham sufocar a sua fé. Não, tenha a sua fé livre em Jesus Cristo. E deixe o resto com ele. Amém? Vamos se ficar de pé e louvar o Senhor com aquele hino. O Filho do Homem me libertou. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não mereço. Nós não merecemos, irmão, tanto amor. Mas Ele nos amou. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu melhor, que foi Jesus, por cada um de nós. Então ame a Ele. Não fique focado com as coisas deste mundo. Não se iluda, porque o mundo passa com as suas concupiscências, mas o Senhor, Ele permanece para sempre.
Nós sabemos que nós estamos aqui só passando os dias. Eu posso estar aqui hoje, amanhã posso não estar mais. E onde eu irei passar a minha eternidade? Eu preparo a minha eternidade, eu quero ir para o lugar eterno, onde Deus tem preparado, onde a rua é de ouro, os muros de cristal. Já pensou? Então tenha esse prazer, tenha esse desejo. Não se iluda com o mundo. Não se iluda, o mundo é passageiro, o mundo é cruel, é enganador. Amém?